Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 952 blogs diários e minguando até 338 dias, 24 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso das vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 952 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, a batalha final. Esse é o subtítulo. Vou produzir 7 partições com esse título de 70 blogs diários cada um, certo? Dando um total de 490 blogs diários, certo? Explicando esse título: Armagedon, a batalha final. Subtítulo: Armazenamento de dados construindo um cenário, parte 12. Muitíssimo interessante este subtítulo: Armazenamento de dados. Muito grandioso, certo? Entenda isso. Relaciona esse subtítulo nas vossas consciências, está na descrição do vídeo a abertura do subtítulo, certo? Relaciona ele, se você está chegando aqui, está vendo esse blog diário em específico, essa parte 12 desse subtítulo, volta no princípio, vê aí a abertura, vou deixar na descrição do vídeo a abertura, armazenamento de dados, construindo um cenário perfeito demais para você fazer o trabalho de conscientização, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, a leitura corrida dos 4 últimos blogs na formação 3x4, a playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores, certo? Essa é a minha descrição, certo? Dedique a estar aprendendo, faz o trabalho de conscientização pela descrição deste vídeo, muitíssimo interessante. Aproveite o seu tempo e dedique a este blog diário, certo? E deixe de ser essa vítima social. Faça isto e faça por você mesmo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isso e faça por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E no card do vídeo tem essa playlist melhor das melhores também, certo? O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários. Então tem essas duas playlists, Diabo Assediou em Mim e o playlist Melhor das Melhores, certo? Faz o trabalho de conscientização por ela. Diabo Assediou em Mim com 40 blog diário e essa Melhor das Melhores com 9 blog diário, representando a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção, corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança, o corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional dos corpos.
E quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção que tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz a abertura junto comigo, sabe? Eu sempre repito as minhas aberturas. É muito interessante você fazer esse processo de conscientização junto comigo pela abertura do vídeo para que você possa estar com a consciência flexionada. Quando eu estiver falando sobre uma coisa e outra, você está entendendo com mais flexibilidade, certo? Não deixe de estar fazendo a abertura, mesmo que estiver repetindo. É interessante que você faça a abertura do blog diário junto comigo. Vamos então dar início a esse subtítulo, né, armazenamento de dados, construindo um cenário, parte 12, certo? Vamos lá fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar a Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Muito interessante vocês entenderem que é assim que funciona essa Bíblia significativa. Certo? Entenda dessa Bíblia significativa muito. Isso já é uma coisa grandiosa. Sei lá, isso já é uma coisa maior que tem dentro da sociedade. Quando vocês descobrir que isso é uma mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa, sobre aquilo que tem dentro da sociedade, e que essa Bíblia ganha essa funcionalidade de fazer a mediação, sabe? De instruir ideologia, de instruir para que as pessoas fiquem unificadas, para que o reino de Deus venha. Isso já é a maior coisa que você possa ter ouvido neste século, né? Entender dessa Bíblia significativa. Imagina um tempo atrás você olhar para essa Bíblia significativa e você não sabia nada dela, nem interpretar, nem imaginar que seria assim. Eu vejo isso. As pessoas antigamente é assim que funciona. Hoje, então, isso para mim já é uma das maiores coisas que tem dentro da internet. Já é uma das maiores coisas. Só de você entender isso, né? Entenda isso. Eu fico voltando no tempo de criança. Se eu tivesse alguém para me instruir, que fosse dessa forma. Seria tão bom, sabe, que eu ia ficar tão aliviado, tão grato, tão transparecido com Deus eu ia ter. Mas veja, eu também vim nessas condições, eu passei por esse processo, certo? Eu passei esse processo de criancice, de entender, de ser enganado, certo? Por uma coisa e outra dentro da sociedade, de estar complexo, de estar com o meu corpo travado, sem ter ciência nos planos de Deus. Eu passei por isso, eu passei. Entende? Acha que não? Todos nós passamos por isso. Maior que é só Deus. Amo muito. Vamos lá. Fazer o trabalho de conscientização, fazer a expressão livre. Vamos fazer a leitura e fazer a expressão livre sobre esse contexto. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que Deus criou 9 consciência raiz fora da matéria e depois colocou eles na matéria para mediar o que for consciência raiz e o que for corpo material. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus tinha 9 consciência raiz e que foi formado fora da matéria. Esta consciência não se alimentava de frutos da terra. Os frutos da terra é que contém os nutrientes corretos para sustentar um corpo na matéria. Isto explica que os corpos criados fora da matéria é armazenamento de dados. E estes, os mesmos, não se alimenta de coisas da terra, senão na formação. E quando os filhos de Deus se ajuntou com os frutos dos corpos, eles passaram a ser um só na forma de frutificação. Isto explica que o armazenamento de dado é uma consciência interna do corpo e explicando a consciência raiz do corpo material. E é isto que separa o trigo do joio por uma consciência raiz ou por uma forma correta de frutificação do corpo material. No entanto, é possível que a medicina possa evoluir a partir do momento que entendemos o que for consciência raiz e o que for nutriente
do corpo material. A consciência raiz explica armazenamento de dado e que for nutriente para sustentar esta raiz na matéria. A alimentação explica que já tem a alimentação explica o que já tem dentro da sociedade. Esta alimentação pode ser manipulável para tratar o corpo material, desde que tenha a forma correta desta manipulação da erva e todos os tipos de alimentação terrestre, e entenda os efeitos delas e o que provoque no corpo. Quando a medicina possuir, quando a medicina conseguir mapear corretamente o armazenamento de dado, ela vai ter o poder de saber qual arquivo que esteja danificando esta matéria, sendo que o arquivo corrompido vem das alimentações terrestres e o que já tenha dentro deste paraíso de Deus, onde eu e você pertencemos, onde eu e você pertencemos. Esse aqui é muito interessante. Isto aqui é muito incrível. Vamos lá. Quando Deus entendeu de criar os seres humanos, ele também criou, eh, 9 espíritos, seres de espírito. Esses de espírito eu estou relacionando ele aqui como armazenamento de dados. Seres conscientes com as suas funcionalidade consciente. Veja que Deus pensou, se Deus pensou, ele criou fora da matéria. Então, depois que ele pensou, ele criou a matéria e colocou as novas consciências dentro da matéria para eles movimentar. No meu gráfico, na abertura do meu vídeo, tem uma ilustração, né? No meu gráfico, na capa do meu vídeo, tem uma ilustração de um homem formado com vento, com seus órgãos aparecidos, e esse homem feito de barro. O barro aqui, que é feito de barro aqui, são as alimentações, né? O fruto, a comida e tal. À medida que o homem se alimentava, ele ia mudando sua pele de formação de vento para barro, porque essas coisas que essas alimentações que nós temos dentro da sociedade, ela explica muito tudo que vem da terra, tudo aquilo que é coisa, são coisas que nós alimentamos. O armazenamento de dados, o homem branco, ele é um armazenamento de dados, ele é feito do ar, do vento, de uma consciência, de uma coisa espiritual, certo? E ele tinha essas formas, como você está vendo, está aparecendo na anatomia, tinha esses coração, tudo tinha isso, mas para ele fazer uma mediação, ele tinha que alimentar, para até que ele fique uma pele mais pardo, que ele ganhasse essa pele mais escura, por causa de quê? Por causa das alimentações que eles vinham alimentando e relacionando isso, então ele foi atingindo essa cor da pele, o que nem está o dia de hoje. Se quiser entender, você entende que o homem nasceu daquela cor branca, depois ele foi se alimentando, até que ficar com essa pele mais escura. Faz essa percepção de uma forma ideológica. Mas entenda aqui, vamos voltar no início, faz essa percepção da capa e relaciona essa capa juntamente com esse blog diário para vocês entenderem as particularidades. A vista é muito produtiva quando vocês trabalham isso nas suas vistas, você vai ver que ideologicamente falando, isso explica muita, mas muita coisa. Veja que eu fiz uma abertura aqui dizendo, ó, entretanto, o vosso corpo de Cristo pode conhecer que, né? Desde que eu estou invocando o Cristo, eu estou invocando a morte, eu estou criando uma ideologia, eu estou formando uma ideologia. Pode ser assim ou não, vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo específico. Não fique limitado, certo? As possibilidades de Deus ter criado o homem fora da matéria é uma coisa grandiosa, porque ele é o próprio Espírito. E se nós somos igual a Deus, nós temos uma consciência espiritual. Então, as ilustrações, ela pode te conectar a várias ideias e pode até mesmo te conectar a Deus. As ideologias servem para quê? Para conectar você a Deus. Eu falei para conectar o homem? Não, para conectar a Deus. Então, se eu estou invocando Cristo, eu estou formando uma ideologia. Se eu tivesse invocando Deus, o corpo diretamente, a igualdade do corpo, eu estava invocando a Deus, a poder relativo, aquilo que é a glorificação, que é aquilo que é transparência do homem, aquilo que está transparecido.
Se eu invoco a Cristo, eu estou ideologicamente. Se eu invoco a Deus, eu estou na forma correta de me frutificar. Simplesmente isso, ok? Faça essa percepção, deixe isso tudo claro na sua consciência e vocês vão ver que é dessa forma, que é do jeito que está falando dessa ideologia. Deixe isso para dividir tudo na sua consciência. Isso aqui demonstra, né, que as suas alimentações, você vai, as coisas que já tem dentro da sociedade, dentro do paraíso de Deus, e as coisas, e muitas das vezes essas consciência nossa espiritual, ela nem necessita de alimentação, porque ela é eterna, certo? Entenda isso, ela é uma memória, é uma alma, ela é uma coisa eterna. Então, a partir do momento que nós vamos alimentando de coisas que tem dentro da sociedade, vai mudando a nossas cores, da nossa pele, qualquer coisa, faça essa percepção, entenda isso. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que Deus criou nova consciência, raiz fora da matéria, e depois colocou eles na matéria para mediar o que for consciência raiz, para mediar o que for consciência raiz e o que for corpo material. Veja a consciência raiz separado do corpo material. Então, como está no gráfico, no desenho. Vamos falar isso para você ver. Às vezes Deus estava lá, né, olhando, né, e viu uma, vamos falar isso para você entender, vai ser muito produtivo. Ele viu João, ele viu João Batista, ele viu Tiago, ele viu todas as pessoas passando à sua frente, e Deus falou assim: "Nossa, essas pessoas é igual a mim". Porque ele é igual a mim, vou formar uma matéria para ele, vou colocar eles, eu vou criar uma matéria, vou colocar eles na matéria, vou colocar eles na matéria. Mas se você entende que antes mesmo que Deus cria alguma coisa, ele tinha uma outra, ele tinha uma, já tem isso na sua mente, já tinha aquela pessoa na sua mente, então ele foi lá e criou a matéria, e colocou aquelas pessoas na matéria, e eles passou a ter essa corpo glorificado, olha, movimentando, olha isso aqui, movimentando, certo? Mas até então, eles não tinham essa pele parda, essa pele, né, acinzentada da cor do barro, não tinha essa pele da cor do barro, não tinha, porque eles não tinham alimentação, eles não alimentavam ainda, eles não estavam alimentando de coisas da fruta, não estavam comendo animal, não estavam comendo peixe, não estavam comendo alimentação, não estavam comendo arroz, não estavam comendo feijão, não estavam comendo nada. Então, ele estava ali aquela aparência humana, certo? E com aquelas forma branca e tal. E a partir do momento, né, que eles foi, se juntando a outras pessoas, eles foi se conectando, se misturando, até que tudo se tornou uma coisa só. Hoje nossas peles, nossas cores estão tudo iguais, certo? Nós somos pardo, nós somos, da cor, nós temos essa ideia, se você for olhar muito, o que nós alimentamos, todas aquelas coisas que nós, se for ver o que, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um toxicológico, por exemplo, você vai detectar aquilo que você, substância química que você consumiu nos últimos dias, é possível mapear os seus alimentos, daquilo que você tem. Hoje tem máquina precisa para você fazer isso, porque isso da alimentação, você vai encontrar isso tudo na alimentação, nas coisas de alimentação, né? Se você deixar de alimentar essas coisas, vai ficar sumindo das suas coisas, quando você for mapear isso, da sua alimentação, não vai aparecer mais, certo? É possível você entender isso. Por quê? Faz a ideia pelo aquilo que você consome de droga, você vai numa clínica fazer um toxicológico, ele vai dizer: "Olha, você consumiu droga no último tempo, né, beleza, só para que o bafômetro", ele está mapeando aquilo que você alimenta, aquilo que você alimentou. Dá para fazer isso hoje em dia, certo? E isso acontece muito, dá para você mapear ervas, fazer remédios, precisos sobre, de acordo com uma coisa ou outra, mas precisa de dedicação, trabalho, para você manipular tudo isso de uma forma correta, porque tudo isso está aplicado a coisas que tem dentro da sociedade, são coisas manipuláveis, coisas que tem dentro da sociedade são coisas manipuláveis, certo? E as coisas que estão no nosso interior não são manipuláveis, não são. Faça essa percepção. Então vamos lá. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que Deus criou nova consciência, né, raiz fora da matéria, e depois colocou eles na matéria para mediar o que for consciência raiz e o que for corpo material. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus tinha nova consciência raiz, né, que foi formado fora da matéria, né? Deus viu João, viu Tiago passando na sua frente, e ele falou assim: "Vou colocar essas pessoas em uma estrutura física, né, e eu vou começar pelo aquilo que eu vi eles passando na minha frente, certo? Eu vi, certo? Eu vi eles passando na minha frente, né, só para vocês entenderem, né.
E a possibilidade, a consciência de Deus, ele vai tendo que essa possibilidade de criar, porque ele é o próprio poder, ele tem possibilidade de ver isso na atmosfera, e isso é grandioso, certo? Ele pode fazer essa percepção, que é assim, ele tem aquela percepção, depois que ele tem aquela percepção, ele cria e forma aquilo, certo? Entenda isso. Esta consciência não se alimentava de fruto da terra, não se alimentavam. Eles não se alimentavam de nada que tinha dentro da sociedade, porque ele era armazenamento de dados, ele era uma consciência espiritual e divina de Deus, ele era uma consciência espiritual, era uma consciência espiritual divina de Deus. Hoje é tudo as mesmas coisas, pode olhar aí dentro da sociedade, que Deus unificou todo mundo. Então, entenda isso, ó. Estas consciências não se alimentavam dos frutos da terra. Os frutos da terra é que contém os nutrientes corretos para sustentar o corpo material, né? Então, você vai encontrar no corpo material os nutrientes daquilo que eles alimentaram, daquilo que eles alimentavam. Ah, eu comi um feijão, eu comi um arroz, eu preciso, isso me dá energia tal, eu preciso daquilo, eu preciso de carboidrato, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Ah, eu tenho que tomar um remédio tal, eu tenho que me drogar por aquele outro para ficar loucão, qualquer coisa. Isso tudo altera, são coisas alimentícias que tem dentro da sociedade, também altera os nossos comportamentos, as nossas energias, qualquer coisa. Tudo altera, tudo que está de alimentação, que serve de alimentação dentro da sociedade, altera os nossos comportamentos, dependendo daquilo que você estiver alimentando. Entenda isso, porque tudo são energia, tudo é formado dentro de você como uma energia, cada um vai ter, cada plantações, cada erva vai ter as suas funcionalidades, as suas formas de estar se organizando isso dentro dos seus corpos, entende isso? Isto explica que os corpos criados fora da matéria é armazenamento de dados. Separou tudo? Os corpos criados fora da matéria é o quê? Armazenamento de dados. É armazenamento de dados. Que hoje, na formação de Cristo, esse armazenamento de dados, ele dá diretamente no fruto, na forma de frutificar. Mas antigamente, os armazenamentos de dados eram uma consciência interna, certo? E que dava diretamente para a matéria. Depois, Deus forma os armazenamentos de dados, uma consciência interior e coloca ele dentro da matéria. Antes dele colocar ele na matéria, Deus vê essas pessoas, esses seres que eram igual a Deus, e depois que Deus colocou a matéria, ele passou a ser glorificado na matéria, da mesma forma, movimentando essa matéria. Entenda que é dessa forma, tudo bem explicadinho, ok? Entende isso? Então, isto explica que os corpos criados fora da matéria é armazenamento de dados. E o que no princípio era uma raiz, e hoje eles dão diretamente no fruto. Existe essa diferença. Quando eu digo que o homem foi criado diretamente na matéria, que significa que ele era uma consciência habitada juntamente com Deus. Ele era uma consciência o seu corpo era glorificado diretamente com Deus. Veja que está sendo glorificado diretamente com Deus. Aqui na formação, o corpo dele só é glorificado pelo fruto. O corpo dos seres humanos hoje só é glorificado pelo fruto. Quando você tem a finalização do seu fruto, e nós compreendemos, fazemos a leitura, finalizou o fruto, esse fruto é bom, é perfeito, eu vou abrir a porta para Deus e para esse profeta, qualquer coisa, eu vou abrir a porta para Deus ou por esse anjo, qualquer coisa seja expressão negada, que eu nem gosto de usar dentro da Bíblia significado, tem muitas coisas negadas, nem gosto de usar essa expressão, qualquer coisa, vocês que estão aí nesse mundo ideológico, faça a percepção e conecta que tudo é uma realidade daquilo que é Deus no nosso interior, daquilo que é a forma de nós frutificar no exterior, e que hoje ele conecta a consciência raiz ou armazenamento de dados diretamente no fruto, certo? Tem essas possibilidades. E só na hora que estiver dando. Mas aí ganha essa grande possibilidade também do fruto estar contradizendo uma coisa e outra, que no fruto ele tem essa vista e ganha um mundo infinito de possibilidade. Desse mundo infinito de possibilidade vem trabalho social que vai pelo anticristo, pela forma de frutificação do homem, do corpo simples, de entendimento simples, pedindo uma unificação das pessoas de uma forma ideológica, ou tem aquelas pessoas que querem frutificar, dar um fruto encalhado, e quer frutificar para as pessoas, dá um fruto encalhado, obriga as pessoas a fazer coisas por ele, por causa dos seus desejos próprios, das suas vontades próprias, e ele dá um fruto encalhado para pessoas, já relaciona-se o corpo diretamente e ganha grande equívoco. O blog diário está explicando cada coisa específica, ok? Entenda isso. E estes os mesmos não se alimentavam de coisas da terra, senão na formação. Aqui, então, na formação, sim, eles começaram a se alimentar. Por quê? Os filhos de Deus se ajuntaram aos filhos dos homens. Os filhos de Deus se ajuntaram aos filhos dos homens. E se formaram os Nephilim, né?
Como que se formou o Nefilim? Tudo que Deus fazia, tudo que Deus faz. Ele chama os filhos dele e perguntava assim para eles: Nefilim, Nefilim. Deus só ficava falando para eles: Nefilim, Nefilim. Aí as pessoas colocaram esse apelido de Nefilim, né? Mesmo pedindo confirmação daquilo que Deus fazia, pedindo confirmação aos seus filhos. Não é assim, filhos? Não é assim que funciona, filhos? Olha só como é que as coisas estão, filhos. Olha aí, filhos. Tem que ser assim, filhos. Olha aí como é que tem. Não pode ser diferente disso. Vamos medir tudo, vamos calcular tudo, vamos levar todo mundo no juízo, vamos unificar por Cristo, filhinhos. Vamos lá, filhinhos. Não é assim, filhinhos? Né, filhinhos? Né, filhinhos? Aí formaram o gigante a partir do momento em que eles se unificaram. Aí os frutos das pessoas passou tudo a ser um só. E eles começaram a trabalhar nas formas expressivas dos corpos, no anticristo, ideologicamente, certo? Pedindo unificação das pessoas, pedindo na forma de unificação, formando religiões, certo? Formando sistema político, tudo para unificar as pessoas, tudo para unificar. E tudo que Deus fazia, ele falava, né, filhinho, não é assim, filhinho, não pode ser diferente disso, filhinhos, não pode, não dá para ser ao contrário disso, filhinhos, preste atenção, olhe como as coisas estão movendo dentro da sociedade, tem que ser assim, filhinho, né, filhinho, né, filhinho? E eles concordam, porque não tinha outro caminho, não tinha outro caminho, porque nós somos igual a Deus. Nós temos poder de envolver a matéria, nós temos poder de matar, nós temos poder de roubar, nós temos poder de fazer aquilo, nós temos poder de fazer aquilo. Nós somos igual a Deus. Nós não temos limitação, mas nós temos que ter um comportamento também. Nós temos que ter um comportamento. Quando nós não temos limitação, nós acessamos o livre abismo. As pessoas falam que é livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, é livre-abismo. A gente se perde quando a gente não se conecta com Deus, quando as pessoas estão se conectadas. E antigamente era assim. E as pessoas foram desconectando, desconectando, desconectando. Então Deus falou, né, filhinho, tem que ser assim, filhinho, não pode ser o contrário disso. Vamos fazer dessa forma, filhinhos. E todos estavam ali com ele, certo? Entenda isso. Pode olhar aí a Bíblia significativa, se for olhar dessa forma que eu estou interpretando, a Bíblia significativa vai te dar muitas clareza, né, muitas formas que não tinha nada a não ser contrário de seguir esses propósitos de Deus da unificação. Não tinha outras formas. Então Deus fala de os filhos dele de Néfilim, entenda isso. Então, estes mesmos não se alimentavam de coisas da terra, senão na formação. Né? Na formação, eles passaram a se alimentar junto com, né, sei lá, começou a se alimentar junto com os porcos. A verdade é essa. Começou a se alimentar comida de porcos e começou a alimentar sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, e virou essa bagunça, o jeito que você está vendo aí. E agora fica todo mundo junto aí, tá? Fica todo mundo junto aí que o juiz de Deus está vindo. Então, estes mesmos não se alimenta de coisas da terra, né, senão na formação. E quando os filhos de Deus, né, se ajuntou com os frutos dos corpos. Eu falei juntou com outros corpos? Não, juntou nas formas de frutificação. Juntou na forma de frutificação, nas expressões visual de cada um, certo? Trabalhando isso ideologicamente, mediando sobre uma coisa e outra, na forma de frutificação, na forma de frutificação. E quando aconteceu isso? E quando isso aconteceu? Quando os filhos de Deus se ajuntou com os frutos dos corpos, eles passaram a ser um só, na forma de frutificação. Ou é coisa boa, ou é coisa ruim. Nós estamos juntos pelas mesmas coisas, pelas mesmas causas. Ou você fica junto por um bem, ou você fica junto pelo mal, qualquer coisa. E todo mundo se tornou frutificar, dando isso direto no corpo expressivo, modificando uma coisa e outra, mediando sobre uma coisa e outra, e batendo, até porque as pessoas ficam juntas, né? Batendo de forma ideológica no corpo expressivo das pessoas. Os atos conscientes usavam a mediação sobre uma coisa ou outra para a unificação. Os atos inconscientes matavam e roubavam em nome de Deus. Entenda isso. Isto explica que o armazenamento de dado é uma consciência interna do corpo e explicando a consciência raiz do corpo material. Veja, ele está voltando no princípio, certo? Para se conectar com a Deus lá dentro, o armazenamento de dados. Pode explicar alma, pode explicar espírito, pode explicar qualquer coisa. Olha para as minhas ilustrações da capa do vídeo e vai ver que isso transparece também a sua consciência e vê que todas as coisas estão divididas dentro da sociedade. Eu posso transparecer isso no meu fruto, esse armazenamento de dados eu posso dar diretamente no meu fruto, certo? Para mim ser glorificado dentro da sociedade, para as pessoas verem o meu fruto, entender que eu sou consciência raiz e que o meu fruto está sendo honesto, que eu estou entregando isso de uma forma correta às pessoas, eu posso entregar isso igual estou tendo dito, certo? Existem essas possibilidades.
Isto explica que o armazenamento de dado é uma consciência interna, né, do corpo e explicando a consciência raiz do corpo material. Perfeito. E é isto que separa o trigo do joio, né, por uma consciência raiz ou por uma forma correta de frutificação do corpo material. Ou seja, o que separa o trigo do joio? Por uma consciência raiz, aquele que está no seu interior, ou por uma forma correta de frutificação do corpo material. Essa forma correta da frutificação são possibilidades. Nem sempre é a forma correta, mas quando essa interior transparece diretamente no seu fruto, você está sendo glorificado com Deus, certo? Diretamente. Quando você entende que há conexão com Deus no seu interior, o armazenamento de dados, a alma, as pessoas, aquilo que as pessoas chamam de alma, aquilo que as pessoas chamam de espírito, tudo isso conectado, aquilo que as pessoas chamam de vida, né, palavra da vida, alma, tudo isso é uma memória das nossas consciências que vai se conectando uma coisa e outra sobre a matéria e vai relacionando isso à forma de frutificar, qualquer coisa, muita coisa. Perfeito isso. Então, isto que separa o trigo do joio, por uma consciência raiz ou por uma forma correta de frutificação do corpo material. No entanto, é possível que a medicina possa evoluir a partir do momento que eu entendo o que for consciência raiz. Quando as pessoas começar a mapear aquilo que é consciência raiz, a origem da consciência raiz, saber daquilo que é alma, daquilo que é conexão com Deus, e elas conseguir mapear isso, então elas vão conseguir achar a cura para todas as doenças, certo? Mas isso é questão perceptiva, Deus está avistando e está vendo as pessoas da forma que Deus criou uma consciência raiz, uma alma, um espírito, certo? Sem observar o corpo dela material até então. O corpo dela pode transparecer, pode também não transparecer, principalmente no dia de hoje não transparece. Por que que não transparece? Porque tudo é forma ideológica para a unificação, para que aí sim ela ganhe um corpo glorificado juntamente com Deus. Faça essa percepção. Vamos recapitular esse parágrafo aqui, que quero dar uma ênfase, eu quero buscar mais coisas dentro da sociedade. Ó, no entanto, é possível que a medicina possa evoluir a partir do momento que podemos a partir vamos lá. No entanto, é possível que a medicina possa evoluir a partir do momento que entendemos o que for consciência raiz. Se você entender o que é consciência raiz, podemos evoluir a partir disso, certo? Veja aí, entenda isso. O que for, e o que for, também você tem que entender o que for nutriente desse corpo material. O que for nutriente você vai encontrar dentro da sociedade. O fruto das árvores frutíferas, ervas, né, alimentação, arroz, feijão, óleo, sei lá, qualquer coisa que tem dentro da sociedade que serve de alimento, certo? Então você também tem que entender esses nutrientes, porque esses nutrientes, é eles que são manipuláveis. Esses nutrientes, o que nós alimentamos, é ele que são manipuláveis. Ele que manipula, pode ver aí, entenda isso. E o que for nutriente desse corpo. Então, a medicina só pode evoluir quando entender essas duas particularidades. Vamos recapitular de novo. Ó. No entanto, no, en- no entanto, é possível que a medicina possa evoluir a partir do momento que entendemos o que for consciência raiz e o que for nutriente do corpo material. Né? O que for nutriente do corpo material, aquilo que nós alimentamos de alimentos dentro da sociedade, arroz, feijão, qualquer coisa. Ah, maçã, frutas, toda espécie de fruta, tudo que tem, né, tudo que tem, sei lá, tudo muita coisa. A consciência raiz explica o armazenamento de dados. Então, esta consciência raiz explica o armazenamento de dados, que está lá no nosso interior, juntamente com Deus, e é essa consciência de dados que conecta a Deus, é certo? Ela é totalmente espiritual, não tem nada de matéria, não representa as alimentações daquilo que você se alimenta dentro da sociedade, não representa o seu arroz, não representa o seu feijão, não representa nada disso, isso é uma nutriente para manter o corpo material, certo? Manter o corpo material. Dá, igual eu falei, dá para tratar sobre manipular remédios para você se alimentar, para você se curar de alguma doença, dá para fazer isso, mas a perfeição vem dos armazenamentos de dados, aquilo que você possa conectar com Deus, e tudo isso é espiritual, não tem nada de alimentos sólidos, daquilo que você alimenta dentro da sociedade, certo? Quando você conseguir mapear o armazenamento de dados, então aí que a medicina vai evoluir e as pessoas vai compreender muitas e muitas coisas, né? Nós estamos caminhando para isso, ok? Entende isso?
E o que for nutriente do corpo material, né? E a consciência raiz, explicando o armazenamento de dados. E o que for nutriente para sustentar esta raiz na matéria. Eu falei que o nutriente ele serve para sustentar esta raiz na matéria. Pode ver aí. Quando você não vai na sociedade, não se alimenta de nada, você pode durar o máximo 40 dias sem alimentação, né? Pode fazer experiência, pode durar mais ou menos, sei lá, qualquer coisa, dependendo da sua dedicação, daquilo que você está querendo dizer. Ou seja, se você não tem essas formas de alimentação, também você não sustenta a matéria. Mas o espírito, o armazenamento de dados não são sustentados por este alimento sólido que nós alimentamos. Ele só serve para alimentar nossas matérias, não alimenta o nosso espírito, não alimenta a nossa alma, não alimenta o nosso armazenamento de dados. O que alimenta? Deus. Só isso. Deus. É o próprio Deus que alimenta, só isso. É a conexão com Deus, é só isso que alimenta. Ah, mas eu vou ficar só vivendo disso? Não, existe uma forma de mediar. Aqui são as possibilidades. Existem várias formas de mediar uma coisa e outra, não significa que você tem que ser assim, né? Portanto, depois que você morre, o seu armazenamento de dados, o seu espírito volta para Deus, e Deus fertiliza outro corpo emocional para você movimentar, para você cuidar desse corpo emocional, para você dar para ele o nutriente certo, para você dar a alimentação dela para ele certo, não exagerar na alimentação, fazer uma alimentação saudável, cuidar do seu corpo com as alimentações saudáveis, cuidar fazendo exercício. Existe várias formas para você cuidar desse corpo material, mas isso tem que fazer junto com a consciência interna, com o armazenamento de dados, com aquilo que você conecta a Deus, certo? Tem que fazer juntamente com isso e equilibrar uma coisa e outra, entenda isso. A alimentação explica o que já tem dentro da sociedade. Esta alimentação pode ser manipulável para tratar o corpo material. Eu falei que que essa alimentação pode ser manipulável para tratar o armazenamento de dados, para tratar o seu espírito, para tratar a sua alma. Eu falei isso? Não falei isso não. Para tratar o seu corpo material, para tratar o seu corpo material, porque ambos estão divididos, ambos não se misturam. As ideias são totalmente divididas uma da outra, são totalmente divididas. Corpo, armazenamento de dados e coisas materiais são totalmente divididos. Eu posso ter isso tudo nas minhas mãos e equilibrar através da minha consciência, através do meu armazenamento de dados, através da minha memória, através da minha alma, através da minha palavra, através da minha vida. Eu posso equilibrar tudo isso. Mas isto é armazenamento de dados, é ele que a centraliza, que domina o seu corpo material, é ele que equilibra todas as coisas. Entenda isso? Então, vamos recapitular. Ó. A alimentação explica que o que já tem dentro da sociedade. Esta alimentação pode ser manipulável para tratar o corpo material, desde que tenha a forma correta desta manipulação, né, da erva e de todos os tipos de alimentação terrestre. Você tem a forma correta, beleza, pode fazer aí, né? Ah, eu vou ali na horta, vou pegar um bordo que serve para a dor de barriga, e a minha dor de barriga vai acabar, e eu tomo aquela coisa toda margosa, então é uma forma manipulável para surgir um efeito dentro de você, ele vai acessar alguns campos eletromagnéticos da energia do corpo, sistema nervoso, sei lá, qualquer coisa. É preciso de um estudo específico para saber as possibilidades corretas, entende? Aqui é só uma especulação, entenda isso. Entenda os efeitos delas, né? Vamos recapitular tudo de novo. A alimentação explica o que já tem dentro da sociedade. Esta alimentação pode ser manipulável para tratar o corpo material, desde que tenha a forma correta desta manipulação, né, da erva e de todos os tipos de alimentos terrestres. Entenda os efeitos dela e o que provoca no corpo. Entenda os efeitos dela e o que provoca no corpo, né. Preciso de estudar, preciso trabalhar, né, o efeito de cada plantas, de cada alimentação, daquilo que serve para uma coisa, né. Hoje em dia as pessoas faz muito, sabe, alimentação para tratar os seus corpos, às vezes com obesidade intensa, se ele pegar a alimentação correta, de acordo com fazer a mapeação de uma coisa e outra, trabalhar isso junto a um profissional, ele pode gerir uma alimentação correta para ele atingir um peso ideal, para ele ficar leve, para ele ser um esportista, para ele ter uma qualidade de vida melhor, ele pode alcançar esses níveis, certo? Entenda isso.
Às vezes isso não explica, muitas das vezes, aquilo que as pessoas buscam, a perfeição da imagem do homem, se busca mesmo pela saúde, pela realização, né, até mesmo para você se satisfazer a sua esposa, qualquer coisa, ou satisfazer o seu marido, essa imagem sexual, ela pode ser acrescentada à medida que a gente consegue fazer isso de uma forma correta, isso também acrescenta, por que não? Tudo isso faz parte da natureza de Deus e que hoje ganha grandes complexidades. Quando a medicina conseguir mapear corretamente o armazenamento de dados, ele vai ter poder de saber qual arquivo que esteja danificado, e que esteja danificando essa matéria. Quando a medicina evoluir, ele vai saber qual arquivo, né? Quando você entende, você olha para uma pessoa tudo de em crise, é um arquivo, é uma consciência que ele está tendo, um equívoco, ele está levando as coisas objetivas para dentro dele, ele está frutificando de uma forma errada, ele não está conseguindo ver, ele não está conseguindo fazer a percepção. Nada melhor do que você mesmo conseguir mapear os seus próprios arquivos, a sua conexão que você tem com Deus, entender daquilo que é a sua realidade, daquilo que não é, certo? Você consegue fazer esses mapeamentos daquilo que é a origem de Deus, daquilo que não é a origem, daquilo que é armazenamento de dados, daquilo que Deus criou o homem, é perfeitamente uma consciência espiritual, e daquilo que você está alimentando dentro da sociedade, ideologia, coisas de espiritual, planos objetivos, levando para dentro de você com grande complexidade, né? Eh, Alimentos sólidos, tóxicos, né? Uma coxinha gordurosa que você vai, vou matar minha fome, eu vou ali como uma gordura fritada ali, frita por gordura velha e tal, e você alimenta aquilo e sacia, depois passa meia hora, você está com fome de novo, por que que eu não estou com fome? Acabei de comer, agora eu vou comer arroz com feijão, e vai entupindo esse corpo cheio de alimentação, cheio de coisa tóxica e tal, você vai ficando obeso e tal, vai ficando pesado, e daqui a pouco você não consegue mais correr atrás de uma bola e tal, você vai começar a murmurar com a sua esposa, depois que eu casei, que eu fiquei assim por causa de você, blá, 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 já começa a transferir a responsabilidade para o outro, aí já vem a crise e tudo vai começar por aí. Então, quando a medicina conseguir mapear corretamente o armazenamento de dado, ele vai ter o poder de saber qual arquivo que esteja danificando esta matéria, sendo que os arquivos corrompidos vêm das alimentações terrestres e que já tem dentro da sociedade, que já tem dentro, eu não falei sociedade, eu quero falar paraíso de Deus, né? Vamos lá de novo. Quando a medicina conseguir mapear corretamente o armazenamento de dados, ele vai ter o poder de saber qual arquivo que esteja danificando esta matéria, sendo que os arquivos corrompidos vêm das alimentações terrestres, o que já tenha dentro deste paraíso de Deus, aonde eu e você pertencemos, aonde eu e você pertencemos. É uma maçã, é uma fruta que vai sustentar esse corpo material seu, certo? É um arroz, é um feijão, certo? Não ideologia, certo? A ideologia também sustenta, mas serve para unificação. Vocês recebem isso como Deus, mas não é Deus, certo? É uma coisa equívoca. Não é grandioso esse contexto, não é forma de você relacionar uma coisa e outra dentro da sociedade? Vamos recapitular de novo e vamos encerrar esse blog diário. Quando a medicina conseguir mapear corretamente o armazenamento de dados, ele vai ter o poder de saber qual arquivo que esteja danificando esta matéria, sendo que os arquivos corrompidos vêm das alimentações terrestres, o que já tem dentro deste paraíso de Deus, aonde eu e você pertencemos, né? Você escolhe a sua alimentação, regula isso, certo? Você vai entender que está na sua vista pode ser produtivo, desde que você tenha um regulamento correto daquilo que está na sua vista, a sua necessidade básica para você ser sustentado, né, com o pão de cada dia, qualquer coisa, e deixar que Deus acrescente o resto da sua missão ou da sua vida pessoal, daquilo que você tem para viver dentro da sociedade. Cada um tem as suas formas. Então, existem os atos missionários que tem uma forma que Deus trata ele de uma forma para trazer consciência para os outros. Existem aquelas pessoas que têm a sua vida pessoal, né, que vivem bem a sua vida, tranquilo também, certo? Existem essas formas de você fazer uma coisa e outra dentro da sociedade, certo? Então, existe essa diferença entre um e outro.
Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Só faça isso realmente, fazer, nossa, que interessante, muito bem explicativo, muito bem, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Se você estiver assim como eu, grato a Deus por tudo que está sendo expressado, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Se você não estiver agradecido, se não estiver grato por nada, desligue e segue o seu caminho, perfeito também. Se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo. Só se você estiver entendendo, não entendeu, não sinto necessidade de nada. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.